No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Artemisa. Tudo certo? Certinho. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje. Eu queria, já que dar uma boa noite também a você que está no trânsito, né? Acompanhando aqui o 18 horas. E vamos à nossa escalada. 18 horas. Órgãos de controle recomendam ao governo do Amazonas a exigência do passaporte vacinal da Covid-19 em locais públicos e comerciais. Quase 50% dos testes de antígeno feitos no Centro de Testagem Municipal deram positivo para a Covid-19. Hospitais do Amazonas suspendem visitas e permanência de acompanhantes de pacientes durante o período de internação, por conta da alta de casos de Covid. Pois é, nós vamos saber mais sobre o direito dos consumidores com cancelamento de voos e eventos devido ao avanço da variante Omicron. Começa agora o programa 18 horas desta terça-feira. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o programa de hoje mostrando um dado extremamente preocupante. As internações no Amazonas aumentaram 1.170%. É certo que essa é a nova onda. Então, a maioria das pessoas está apresentando sintomas leves da doença, mas em alguns casos a doença vem na forma grave e requer internação. Pois é, a escalada é realmente para deixar todos em estado de alerta. É obrigação do governo abrir novos leitos para fazer frente a essa demanda crescente. Para se ter uma ideia, tinha uma média de 4 a 5 internações diárias ao longo do mês de dezembro. E ontem chegamos a registrar nada menos que 74 novas internações. Bastante preocupante. Muito. O que torna a situação ainda mais preocupante mesmo é o aumento do número de casos de crianças com Covid que precisam de internação. Temos cerca de 300 pessoas internadas, sendo que 48 são crianças. 8 estão em UTI e 40 em leitos clínicos. E ontem começou a vacina de crianças entre 5 e 11 anos de idade. No primeiro dia, 232 crianças com comorbidades ou deficiência permanente foram vacinadas aqui na capital. A meta da prefeitura é vacinar 90% do público infantil, estimado em 260 mil crianças e 5 a 11 anos de idade. Crianças de 5 a 11 anos, né, Cid? E vale lembrar que a vacinação das crianças continua nos 4 postos montados pela Prefeitura de Manaus. Um funciona no Parque da Cidade da Criança, na Zona Sul. Outro no Clube do Trabalhador do SESI, na Zona Leste. Mais um no Centro de Convivência Madalena Arcidal, na Zona Oeste. E o quarto no Shopping Manaus Via Norte, na Zona Norte de Manaus. É importante frisar ainda que continua a vacinação para os adolescentes acima dos 12 anos de idade. Em todos os postos disponibilizados pela Prefeitura, com a primeira, segunda e terceira doses, a de reforço. Você está ouvindo 18 horas. Foi por conta da explosão de casos de Covid e do crescimento vertiginoso das internações, a Secretaria de Estado de Saúde decidiu proibir acompanhantes de pacientes nos hospitais. Exatamente, Cid Soares. Olha, a decisão suspende as visitas e a permanência de acompanhantes de pacientes durante o período de internação, exceto em casos de pacientes acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais, menores de 18 anos ou mulheres no pré-parto e pós-parto. Isso, e para casos excepcionais em que o paciente não se enquadre no perfil amparado pela lei do acompanhante, a situação será avaliada pela equipe multiprofissional da unidade e, se aceita, será liberada por meio de documentação formal. 18 horas. E o Centro Municipal de Testagem da Covid-19, que funciona no Estúdio 5, no Distrito Industrial Zona Sul de Manaus, amanheceu lotado mais uma vez nessa terça-feira, mostrando novamente a falta de planejamento da saúde para realizar os atendimentos e testes, em meio ao aumento
absurdo de casos de Covid-19 em Manaus. Moradores da Zona Sul e de outros pontos de Manaus correram para o centro de testagem para saber se estão ou não infectados. Pois é, na tentativa de minimizar e conter aí as grandes filas e aglomerações, a Secretaria de Saúde Municipal, em parceria com a Secretaria de Estado, inauguram amanhã o segundo Centro Municipal de Testagem para a Covid-19. A unidade foi montada no Centro de Convenções Vasco Vasques e vai atender pessoas com sintomas gripais, oferecendo teste rápido, né? Esse é o teste rápido de antígeno. A reportagem você acompanha agora é de Nathalie Moraes. Vamos lá, Nathalie. Por aqui, o cenário é de caos. São milhares de pessoas que aguardam a realização de um exame ou de um atendimento médico. Muitas pessoas tossindo, com febre, dor de cabeça, dor de garganta e mal-estar. Além de estarem aglomeradas, mostrando a falta de planejamento da saúde para realizar os atendimentos e exames. A fila para a triagem é quilométrica e sem distinção de idade ou sintomas. Cena que já se repete desde a abertura do Centro de Testagem Municipal aqui no Shopping Estúdio 5. Na tentativa de minimizar as aglomerações, a Prefeitura de Manaus abrirá nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, o segundo Centro de Testagem Municipal no Centro de Convenções Vasco Vasques. O local foi cedido pelo governo do estado. O novo Centro de Testagem contará com 40 estações de notificação, onde será realizado o atendimento inicial do usuário, e 20 estações de coleta, com capacidade para a realização de 200 testes e emissão de resultado por hora. 14 médicos farão atendimento dos pacientes com resultado positivo e os pacientes que testarem negativo e apresentem sintomas clínicos ou sintomas gripais. O prefeito Davi Almeida esteve no local na manhã de hoje e ressaltou que, de acordo com o gabinete de crise da Secretaria Municipal de Saúde, o pico de contágio da Covid-19 nessa terceira onda deve acontecer nos próximos 10 dias aqui em Manaus. Tudo isso para que nós possamos dar uma melhor condição para a população da cidade de Manaus. Atualmente, realizar o teste rápido contra a Covid-19 para o manauara tem sido um desafio. Até mesmo nas farmácias da rede privada, os insumos para a realização dos testes estão em falta. Os serviços de pronto atendimento estão com filas gigantescas. Esta informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do Estado, Anoar Samad. Este centro de testagem é muito importante para toda a rede de saúde, pois alivia as portas de entrada nas unidades de urgência e emergência do Estado, como, por exemplo, SPAs e UPAs. Entendam que muitos pacientes estão procurando essas unidades somente para fazer a testagem. E agora sim teremos mais essa nova opção descentralizada aqui na capital. O atendimento no segundo Centro de Testagem Municipal, Vasco Vasques, funcionará diariamente, com atendimento de 9 da manhã até as 7 da noite. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Os Ministérios Público Federal do Amazonas, do Trabalho e de Contas e as Defensorias Públicas da União e do Amazonas assinaram uma recomendação conjunta ao governo do Amazonas exigindo que o Estado cobre passaporte da vacina em lugares públicos comerciais. Pois é, a recomendação leva em conta o aumento do número de casos de Covid-19 registrados nos últimos boletins epidemiológicos da Fundação de Vigilância em Saúde, o possível impacto nas internações hospitalares e o alerta emitido pela Organização Mundial de Saúde, considerando a situação preocupante já ocorrendo na Europa. Os detalhes agora na reportagem de Héctor Silva. Uma recomendação do Ministério Público Federal, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Contas, Ministério Público do Estado do Amazonas, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Amazonas, determinou que o governo do estado deva fiscalizar a exigência de comprovação de vacina contra a Covid-19 para a entrada de pessoas em lugares públicos comerciais. Segundo a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, atuante no Ministério Público Federal, Michele Corbi, a recomendação só vem para reforçar algo que o governo do Amazonas já havia anunciado por meio de decreto, mas que na visão dos órgãos não vinha sendo fiscalizado.
O próprio governo estadual, em decretos que ele editou recentemente, previu a necessidade do comprovante de vacinação, do uso de máscaras, do distanciamento social e de outras medidas de prevenção ao coronavírus em ambientes como restaurantes, sorveterias, lanchonetes, flutuantes, hotéis e pousadas. Então, o que os ministérios públicos e as defensorias buscam com essa recomendação é que o governo estadual fiscalize o cumprimento das regras que ele próprio criou e que o próprio governo já reconheceu serem importantes no combate à Covid-19. Além disso, os ministérios públicos e as defensorias buscam que haja uma ampliação dos ambientes para os quais o comprovante de vacina seja necessário, a exemplo de shopping centers, academias e salões de beleza, bem como que o governo estadual reforce a fiscalização e o incentivo a medidas como uso de máscaras, de álcool em gel e de distanciamento social em ambientes públicos. Por fim, é muito importante que o governo estadual incentive o uso de máscaras PFF2 e N95, que são comprovadamente as mais eficazes no combate à transmissão do vírus, e também que seja exigido nas repartições públicas estaduais o uso de máscaras e também o cumprimento das demais regras de prevenção ao coronavírus, considerando que isso não só diminui a transmissão do vírus, mas também é uma medida de proteção aos trabalhadores. A pandemia ainda não acabou e é muito importante que a população tenha consciência da importância de se vacinar, de usar máscaras e de adotar as demais medidas de prevenção ao coronavírus. De acordo com o Procurador de Contas do Estado, Rui Marcelo, a recomendação também se aplica a servidores públicos que precisem ingressar nos seus ambientes de trabalho. A recomendação também abrange a exigência de que cada servidor público e terceirizados, como condição para prestar seus serviços, também exibam o comprovante de vacinação em dia. Tudo isso com uma sólida fundamentação jurídico-constitucional, já reconhecida, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Cid Soares e ouvintes, olha, em pleno ano eleitoral, o governo do estado promete pacote de investimentos de R$1,5 bilhão com obras, geração de emprego e enfrentamento à fome. Artemisa, mas para os deputados que fazem oposição ao Wilson Lima, a promessa do governador só confirma que ele não fez nada até agora e no ano em que pretende concorrer à reeleição, quer fazer tudo o que não fez em 3 anos. Vamos aos detalhes desse assunto aí, e conferir tudo na reportagem de Odineia Araújo. O site BNC Amazonas divulgou ontem que o governador Wilson Lima vai lançar em fevereiro um programa de enfrentamento à fome no estado. Esse programa, segundo o site, faz parte de um pacote de investimentos de R$1,5 bilhão, incluindo obras e atividades que prometem gerar emprego e renda. Mas a notícia causou desconfiança nos deputados que fazem oposição ao governo na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles lembraram que em 4 anos o governador terá administrado mais de R$81 bilhões, mas com poucos resultados na melhoria de vida da população. E o lançamento de um pacote de enfrentamento à fome está sendo visto por opositores de Wilson Lima como um sinal de que o auxílio estadual, que dá R$150 para famílias de baixa renda, não deu resultado pelo baixo valor para quem precisa comer. Além disso, para eles, o governador percebeu o fracasso do programa e vai tentar outro, para buscar votos com novas promessas, mas gastos com publicidade e propaganda. Os 2 deputados de oposição, Dermilson Chagas e Wilker Barreto, consideram que o governador, que tentará mais 4 anos de mandato esse ano, agora está prometendo fazer em um ano eleitoral o que não fez ao longo de todo o mandato, mas não vai conseguir enganar o eleitor. Para Dermilson Chagas, o governador Wilson Lima não fez nenhuma obra
só concluiu as que estavam em fase de acabamento. Além do mais, na avaliação dele, o governador deveria proteger os postos de trabalho perdidos e realizar trabalho permanente de combate à fome e não fazer isso somente em período eleitoral. Nós estamos num período chuvoso que vai até o meio do ano. Antes disso entra o processo eleitoral. Como é que ele vai executar essas obras e gerar esse emprego todo? Na geração de emprego, ele tinha que ter planejamento. Eu acredito que esse item faltou em muito no governo dele. Já para matar a fome da população, não é de agora que a fome vem apertando o estômago, a barriga do nosso povo do Amazonas. Veja que ele entregou rancho no estado do Amazonas o ano todo de 2021, mas foi de forma paliativa, não foi um programa permanente. Isso só é um programa eleitoreiro para que ele possa manter uma imagem de um bom governador. Já o deputado Wilker Barreto diz que pacotes de investimentos para aquecer a economia são sempre bem-vindos, mas as vésperas da eleição são sempre suspeitos. Para ele, é preciso ter acesso aos detalhes desse pacote, até porque o governo até agora tem gastado mal o dinheiro público. Me permite a franqueza. O governo Wilson Lima é um governo amoral. Então eu fico bastante preocupado com qualquer coisa que envolva dinheiro público sendo conduzido por essa administração. Isso é manual básico de economia, investimentos, principalmente no setor da construção, certo? Agora, tem que ter cuidado com superfaturamento de obras, direcionamento de obras. Se é 1,5 bilhão para fomento através da AFEAM, surtiria muito mais efeito do que o próprio governo executando. Mas isso, obviamente, vamos requerer as informações necessárias para que a gente possa, obviamente, fiscalizar o dinheiro do contribuinte. No ano passado, o governador Wilson Lima prometeu 100 quilômetros de asfalto novo e 10 mil empregos na rodovia M010 Manaus-Itacoatiara e não cumpriu a promessa. O governo gastou mais de 200 milhões de reais em publicidade para tentar melhorar a imagem e não obteve êxito. No ano em que tentará mais 4 anos de mandato, Wilson Lima terá um orçamento de mais de 24 bilhões de reais. 17,5% mais recursos orçamentários do que teve em 2021, ou 4 bilhões e 200 milhões de reais a mais. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Como vimos na reportagem de Odinei Araújo e também nas falas dos deputados de oposição, Wilker Barreto e Dernilson Chagas, estamos diante do pior governo da história do Amazonas. Apesar de ter arrecadado 68 bilhões de reais nos 3 anos de administração, a pobreza, o desemprego só aumentou no estado. Foram 3 anos de escândalos, de denúncias de corrupção que viraram notícias nacional e internacional, como foi o caso da compra dos ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. O que não fica por menos aí é que o governador Wilson Lima congelou por 2 anos os salários e promoções dos servidores públicos. E agora, quando chega perto da eleição, ele quer tentar comprar votos com medidas assistencialistas. Aliás, essa é a palavra, assistencialismo. Deveria ter feito isso desde o primeiro ano de governo e não só no ano de eleição, governador. Isso fica feio. É uma tentativa, Cid Soares, desesperada de reduzir o elevadíssimo índice de desaprovação do governo, que é o maior da história. O governador Wilson Lima esquece que hoje a população está mais esclarecida e que não vende sua consciência, não vende o seu voto por uma cesta básica ou por R$150. O povo do Amazonas se sente traído por um governador que prometeu resolver a questão da segurança pública e hoje temos um dos estados mais violentos do país. Prometeu melhorar a saúde e por 2 vezes o sistema de saúde colapsou e milhares de pessoas morreram por falta de assistência médica e até de oxigênio. O sistema de saúde regrediu no governo Wilson Lima. Essa é a realidade. Isso é verdade. Um governo aí que prometeu ser o novo na política, Mas antes mesmo de completar os 3 anos de administração,
virou réu no processo criminal em que ele aparece, inclusive, como chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde. O povo do Amazonas jamais vai esquecer tudo isso. 18 horas. E a confirmação do pagamento de 9,19% na folha deste mês aos trabalhadores da educação não inclui retroativo do período de congelamento salarial dos servidores públicos. Exatamente. Olha, o Sinteana cobra retroativo e diz que os trabalhadores merecem desde março de 2020, quando o governador Wilson Lima, com apoio da Assembleia Legislativa, congelou o salário e o poder de compra de funcionários públicos. Temos detalhes sobre isso com Odineia Araújo. O governo do Amazonas distribuiu nota ontem informando que, com a sanção do governador Wilson Lima, a Lei 5.770, os professores e pedagogos da SEDUC, Secretaria de Estado da Educação, vão receber no salário de janeiro o reajuste de 9,19%. Ainda segundo o governo, esse reajuste é referente às datas bases de 2020 e 2021. A presidente do Sintean, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, no entanto, disse que o governo do estado apenas cumpre a lei em relação à data base dos trabalhadores e cobrou o pagamento também do retroativo que os trabalhadores têm direito desde que o governador Wilson Lima congelou, com apoio de quase todos os deputados do Amazonas, o salário dos servidores públicos. Na verdade, o governo do estado apenas cumpre a lei em relação à data base dos trabalhadores em educação. Ele não está realmente fazendo um investimento. O investimento seria se ele, além da data base, desse um ganho real para a categoria, algo que passasse do percentual que ele está aplicando. E, além disso, ele fala no percentual, mas ele não está falando no retroativo que todos os trabalhadores merecem desde o dia 1º de março de 2020, pois quando se congelou o salário, se congelou também o poder aquisitivo de compra destes trabalhadores. Nas redes sociais, a presidente do Sintean também cobrou esclarecimentos do governo sobre o pagamento das progressões horizontal e vertical. Ela esclareceu que as progressões por tempo de serviço, que é a progressão horizontal, estão atrasadas e que mais de 30 mil trabalhadores estão sendo prejudicados. Mais de 30 mil trabalhadores estão sendo prejudicados, do porteiro ao diretor, porque a progressão horizontal é um direito de todos. A progressão vertical está empacada, esperando uma assinatura do governador. Aqueles que desembolsam dinheiro para se formar, para ter títulos, não estão sendo valorizados. Portanto, é preciso que estejamos atentos. Por isso, estamos cobrando do governo do estado um posicionamento e um esclarecimento a respeito disso. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do programa 18 horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Cid Soares. Bem-vindo de volta, meu amigo. Boa noite. Então, conta pra gente aí, Marcelo Ramos saiu definitivamente do PL, mas ainda criou aí um clima de suspense para qual partido ele pretende migrar para disputar, então, a reeleição de deputado federal. Essa indefinição aí acaba quando, afinal, Carlos Eduardo? É possível que acabe em março, viu, Artemisa? Nas palavras do próprio deputado Marcelo Ramos, ele disse que vai esperar o mês de fevereiro todinho para analisar as conjunturas, o que é melhor para ele, para o projeto político dele, para então ele decidir que caminho ele vai tomar, mas isso tem nessas variáveis, tem a conjuntura estadual e a conjuntura nacional. Ele está de olho nesses dois aspectos. O fato é que o deputado Marcelo Ramos divulgou em suas redes sociais que desde o dia 10 de janeiro, o TRE do Amazonas, o Tribunal Regional Eleitoral, decidiu pela desfiliação de Marcelo Ramos do PL. Ou seja, ele não faz mais parte do partido que é hoje ocupado pelo presidente Jair Bolsonaro, e ele ocupou desde novembro do ano passado. O deputado Marcelo Ramos falou com o 18 horas. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto.
desde que o presidente Bolsonaro se filiou ao PL, eu deixei claro que não permaneceria no partido. Recebi a carta autorizando a minha desfiliação, mas fiz a opção, para que não restasse nenhuma dúvida, de ajuizar uma declaratória de justa causa junto ao TSE. E essa declaratória recebeu uma liminar favorável do ministro Barroso. Após a liminar deferida do ministro Barroso, fui à sede do Diretório Estadual do PL Amazonas, que se negou a receber a minha desfiliação. Diante disso, fiz a solicitação direto ao TRE Amazonas, que no dia 10 me encaminhou um e-mail confirmando a minha desfiliação do PL. Agora eu usarei o mês de fevereiro para conversar, fazer minhas tratativas, ver como é que vai ficar o cenário de composições e também de criação de federações, e no início de março devo anunciar a minha nova filiação partidária para disputar as eleições. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado federal Marcelo Ramos, e aí ele comenta justamente que vai usar o mês de fevereiro para fazer as negociações e anunciar então qual partido ele deve ir no mês de março. Carlos Eduardo Matos. Artemisa, só comentando esse áudio do deputado Marcelo Ramos, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que foi apresentar ao PL do Amazonas a desfiliação dele, que havia sido autorizada pelo TSE e referendada pelo TRE, mas o PL não aceitou. Então ele teve que apresentar a decisão judicial para poder se desfiliar, ou seja, o partido estava pressionando na pessoa do presidente estadual, o ex-senador Alfredo Nascimento, estava pressionando o Marcelo Ramos a sair do PL uma vez para que ele abrisse caminho para o presidente Bolsonaro em novembro. A gente falou aqui no programa 18 horas da briga que foi, da confusão que foi essa situação. O Marcelo Ramos estava ali no meio do caminho, colocado no meio nos cornes da situação política, nada pelo presidente Bolsonaro, que estava ingressando no PL. E agora que ele resolve sair, agora que ele resolve, que ele consegue na justiça esse direito, o PL... Carlos Eduardo? Recorrer à justiça. Oi. Teve um corte, você pode repetir só essa sua frase final, por favor? Sim, nessa parte, no momento em que ele estava no meio do caminho do presidente Jair Bolsonaro para ingressar no PL, nessa situação difícil, ele foi pressionado então a sair, e quando resolve sair, aí o PL do Amazonas decide impedi-lo de sair do partido. Então ele recorre à justiça para ter o direito de sair do partido. Foi uma situação, no mínimo, curiosa que aconteceu. Agora, falando sobre a questão da situação política, tudo indica fontes, eu conversei com o deputado há pouco, eu perguntei, deputado, e aí, tem alguma novidade, tem algum caminho já traçado para o futuro? Ele disse que ainda não sabe. Então, na verdade, não quer dizer, não. A verdade é essa. Mas a gente conversou com algumas outras fontes, pessoas próximas dele, que disseram que é bem possível que ele se aproxime do PSD, o partido do senador Omar Aziz. E o PSD está bastante aliado com o ex-presidente Lula, que é candidato em primeiro nas pesquisas. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Cortou novamente? Oi, Artemisa. Vamos aguardar. Março, quando vai ocorrer o processo de troca de partido, essa janela partidária, para que Marcelo Ramos apresente para que caminho ele vai levar. Afinal de contas, a decisão dele vai influenciar outras decisões dentro do partido e outras pessoas que o seguem ali quanto o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Perfeito. Com essa inflação em alta, né? Logicamente, puxada para cima aí por conta também dessa pandemia que não passa nunca, prefeitos das principais cidades brasileiras querem se reunir com o presidente Bolsonaro para encontrar aí uma saída, né, e tentar evitar o reajuste na tarifa de ônibus. Esse encontro já tem uma data definida, Carlos? Ainda não, Cid. Eu conversei hoje com a assessoria da Frente Nacional dos Prefeitos, informou que o Gabinete da Presidência da República ainda não respondeu ao ofício enviado pela entidade para viabilizar essa conversa. Os prefeitos
ligados a essa Frente Nacional dos Prefeitos, eles afirmam que eles estão com a corda no pescoço, que segurar o ajuste da tarifa de ônibus está ficando cada vez mais difícil. Por isso eles querem sentar com o presidente Jair Bolsonaro para tentar realizar um subsídio no valor de 5 bilhões de reais para tentar custear, para tentar evitar o reajuste da tarifa de ônibus nesse momento, como você disse, que a inflação está no nível estratosférico. A questão é negociar. Eles não estão conseguindo negociar com o presidente Jair Bolsonaro. Porém, eles apresentaram essa proposta, querem que o presidente Jair Bolsonaro edite uma medida provisória criando esse fundo, criando essa liberação, mas com o seguinte escopo, um fundo para custear a passagem gratuita dos idosos. Então, esse seria o objetivo para evitar que o governo seja acusado de repassar dinheiro para as empresas de ônibus. Perfeito. Medida provisória, que teria um caráter imediato, esse recurso seria passado para as prefeituras, que em seguida passaria para as empresas de ônibus, de acordo com o seu critério. Agora, no outro flanco da questão, a Frente Nacional dos Prefeitos não está buscando só o presidente Jair Bolsonaro, ela está buscando também o Senado Federal. Ela teve o apoio de um senador do Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo, e teve mesmo paralisação hoje dos servidores, como estava previsto? Teve paralisação sim, Artemisa. Teve paralisação sim. Cerca de 1.000 pessoas que paralisaram, que estiveram na frente do Banco Central e também em frente ao Ministério da Economia. Essas pessoas também teve acompanhamento na internet. A avaliação do presidente da FONASESP e da FONACAT, que são duas entidades, uma que ligada às carreiras típicas de Estado e outra entidade ligada a dezenas de categorias de serviço público, eles consideraram esse movimento positivo. Seria o primeiro passo para uma grande mobilização que possa acontecer em fevereiro. Nós conversamos agora há pouco com o presidente da FONACAT, que representa as carreiras típicas de Estado, Rudney Marques, que vai falar avaliando a situação do movimento de hoje. Vamos ouvir. O primeiro passo foi dado, e o primeiro passo é um passo muito importante, porque ele mostra o rumo de uma caminhada, e essa caminhada ela vai continuar até que nós tenhamos aí a recomposição salarial. Foi definido o dia 27 de janeiro como mais um ato nacional, deve acontecer de forma virtual para reunir então as lideranças de todo o país e mais as respectivas bases, e mais um ato presencial que será realizado em frente ao STF no dia 2 de fevereiro. E aí na primeira semana de fevereiro, então, a gente avalia se é o caso ou não de caminhar para uma greve por tempo indeterminado. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o presidente da FONACAT, Rudney Marques. Cadu, nosso tempo encerrou. As suas considerações finais aí sobre este caso. Provavelmente teremos uma movimentação, as duas categorias, as categorias vão avaliar os impactos para decidir, como ele até em fevereiro, uma mobilização geral, talvez uma paralisação geral do serviço público em meados de fevereiro. Volto com você, Temílio Cid. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Em Manaus, 6 horas e 32 minutos. E atenção, com o aumento do número de casos de Covid, escolas particulares do Amazonas devem iniciar ano letivo de forma remota. Após aumento de casos de Covid-19 no Amazonas, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado emitiu orientações a respeito do início das aulas em escolas particulares. Uma delas é o início do ano letivo de forma remota no dia 31 de janeiro. Segundo o Sinep, a decisão foi tomada após reuniões com representantes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, levando em consideração o aumento de casos de Covid nas primeiras semanas de janeiro no estado do Amazonas. Em Manaus, 6 horas e 33 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para esta noite de terça-feira aqui em Manaus. Hoje com ele, Cid Soares.
Previsão do tempo. Muito bem, na noite de hoje atingiremos aí uma temperatura mínima de 23 graus, com possibilidade de chuva de 67%, né, com a umidade relativa do ar chegando à máxima de 95%. E o Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje e registrou nesta manhã a marca de 24 metros e 50 centímetros. Vale lembrar que nos últimos 3 dias anteriores, o Rio Negro ficou estável. 18 horas. E a Prefeitura de Manaus informa que quase metade dos testes do Centro Municipal de Testagem, lá do Estúdio 5, foram positivos para a Covid-19. E o repórter Hector Silva conversou com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache, que fez um balanço sobre esses números. E com esses números tão altos, outro centro de testagem em massa será aberto para identificar casos suspeitos. Vamos acompanhar agora na reportagem de Hector Silva. 48% dos 11.256 testes de Covid realizados no Centro Municipal de Testagem do Estúdio 5 entre os dias 12 e 15 deste mês foram positivos. A informação é da Prefeitura de Manaus, responsável pela triagem. Para a secretária municipal de saúde, Chádia Frache, os testes, cujos resultados saem até 20 minutos, permitem que a gestão intervenha de forma oportuna para controlar a transmissão da Covid-19 na capital. Ela destaca ainda que o serviço é essencial frente ao contexto epidemiológico que aponta aumento no número de casos de Covid-19 e outras síndromes gripais. Essa testagem é de extrema importância, sim, por conta de todo o contexto epidemiológico, né? A gente tem como avaliar o cenário atual e definir condutas, porque a síndrome gripal, ela pode ser tanto influenza, ela pode ser Covid, nós temos aí casos de dengue associada, então a gente testando e descartando Covid, eu posso tratar a influenza com o protocolo e o manejo adequado, que é usando o Tamiflu e as medicações todas de suporte, né? Os sintomáticos e as orientações médicas. Com tantas demandas, um novo centro de testagem também será aberto no Centro de Convenções Vasco Vasques a partir da quarta-feira. A gente, infelizmente, insatisfeita com a quantidade das filas, mas nós temos feito o possível, por isso abrimos esse centro de testagem. Amanhã será inaugurado um novo centro de testagem, que é lá no Vasco Vasques. Foi um local cedido pelo governo do estado, pela Secretaria de Estado, que vai também nos fornecer um apoio de RH, tendo em vista que muitos dos nossos profissionais testaram positivo. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a terceira onda da Covid-19 vem atingindo principalmente os profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia. Na noite desta segunda-feira, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas esteve presente no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas para averiguar a realidade vivida por esses profissionais de enfermagem. Neste momento em que casos de Covid-19 crescem em todo o estado. Pois é, durante a visita aí, o presidente do Corém Amazonas, enfermeiro Sandro André, conversou com os profissionais de enfermagem que atuam na instituição e foi constatado que 25 profissionais estão afastados devido a testarem positivo para a Covid-19. Isso significa que cerca de 10% do quadro dos profissionais estão contaminados. Segundo o presidente do Corém Amazonas, uma reunião com o secretário de Saúde do Amazonas, Anuar Samad, já foi solicitada para que estas e outras demandas sejam apresentadas. 18 horas. Mesmo em período de recesso parlamentar, o deputado estadual Dermilson Chagas cobrou explicações do governo do Amazonas sobre a compra de um terreno que custava 5 milhões de reais. Só que na hora da compra foi pago nada mais, nada menos que 41 milhões de reais. É isso mesmo, Cid Soares. Hoje o deputado informou que no primeiro dia do retorno das atividades parlamentares em 2022 vai solicitar sim a convocação do empresário proprietário da empresa que vendeu o terreno ao governo do estado do Amazonas. A reportagem é de Hector Silva. No
primeiro dia do retorno das atividades parlamentares em 2022, que será no dia 1º de fevereiro, o deputado estadual Dermilson Chagas, sem partido, já informou que irá solicitar via requerimento, junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas, a convocação do empresário José Edgar Arduino, proprietário da empresa que vendeu um terreno por mais de 41 milhões de reais ao governo do estado, e também do diretor-presidente da SUAB, Superintendência de Habitação do Estado do Amazonas, João Coelho Braga, para que todo o processo de compra e venda seja esclarecido devidamente à população. O objetivo de fazer o requerimento, convocando o dono da construtora e também o secretário de Habitação para justificar a compra e a venda. Este terreno, avaliado no mercado, não passa de 7 milhões. A compra custou 41 milhões. Não é à toa que nós queremos denunciar a Receita Federal e ao COAF para saber sobre a movimentação financeira da conta da construtora, para onde esse dinheiro vai. Nosso objetivo com isso é fiscalizar os recursos do Estado, o dinheiro do povo, a boa aplicação, a justificativa dessa compra superfaturada e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Essa é a função primordial do deputado. E nós vamos fazer isso na primeira semana da volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Dermilson Chagas denunciou com base em documentos do Portal da Transparência do Governo do Amazonas que o governador Wilson Lima autorizou a compra de um terreno na Avenida Grande Circular, no bairro Amazonino Mendes, zona leste de Manaus, pelo valor de R$ 41.212.815,20. Porém, segundo informações do mercado imobiliário local, o valor real do imóvel está entre 5 e 7 milhões de reais, o que caracteriza superfaturamento. O governo está superfaturando essa compra. 34 milhões a mais que poderiam ser revestidos num cartão social, comprar mais rancho, comprar medicamentos, fazer reforma em hospitais, fazer reforma em escolas. O governo poderia usar muito bem 34 milhões em prol da sociedade e usa um dinheiro que é do FTI, que é exatamente para a saúde pública no interior. 34 milhões, um preço alto, acima do valor de mercado, isso enriquece ilicitamente alguém que deve ser amigo do governador para mantê-lo no cargo e esse grupo se perpetuar e o povo ficar prejudicado, porque é ele que paga os impostos, é ele que quer o serviço, é ele que quer o retorno. Mas infelizmente, mais uma vez, a gente denuncia um fato absurdo do governo Wilson Lima. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora a gente... Por favor. Em Manaus, 6 horas e 48 minutos. E agora a gente fala do movimento dos auditores fiscais no Brasil, que começa a impactar as atividades de fábricas instaladas no polo industrial de Manaus. Para o presidente do centro que representa o setor no estado, a paralisação já prejudica as atividades da Zona Franca de Manaus e ameaça os empregos. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com informações divulgadas pelo próprio Centro da Indústria do Estado do Amazonas, uma reunião foi feita junto com representantes do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais, com o objetivo de buscar possíveis soluções e reduzir os impactos na atividade industrial amazonense e, consequentemente, não prejudicar os empregos gerados pela atividade. O CIEAM avalia que o movimento de paralisação das atividades dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil no estado já começa a impactar as atividades de algumas fábricas instaladas no polo industrial de Manaus, que estão alegando dificuldades para acessar insumos necessários para continuar produzindo. Segundo o presidente do centro, Wilson Périco, o risco é a perda de pedidos por atrasos, que pode gerar uma reprogramação de produção, afetando o número de empregos. Segundo ele, o risco para as atividades do setor produtivo e principalmente para os empregos
é grande. Essa situação envolvendo o funcionalismo público federal preocupa demais, não só por conta da atividade produtiva do país, né, e na nossa região, mas o momento que isso vem a acontecer e o risco que isso traz aos empregos, né? Então, ninguém está aqui arguindo ou tomando partido de lado A ou B, achando quem está certo e quem está errado. Nós estamos falando como uma sociedade que está sofrendo as consequências desse impasse e querendo mitigar consequências ainda maiores, não aos investimentos, à atividade, mas aos empregos gerados por esses investimentos, que isso sim é importante para todos nós. Participaram também da reunião o presidente do Sindifisco Nacional no Amazonas, Marcos Mendeiro Gonçalves, e o segundo vice-presidente, Eduardo Toledo da Silva, além dos membros do CIEAN, Roberto Rezende Campos e Lúcio Flávio Moraes. A greve dos auditores fiscais da Receita Federal já começa a afetar a economia e o abastecimento de cidades próximas às fronteiras do Brasil com o Paraguai, e o problema pode se estender para outras regiões do país. Segundo o sindicato que representa os servidores, o Sindifisco, a operação padrão iniciada para pedir a regulamentação do bônus de eficiência e o reajuste salarial tem deixado postos fronteiriços da Receita Federal lotados e causado lentidão na exportação e importação de cargas. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E morreu hoje em Manaus o ex-vice-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, Manuel Ribeiro. Ele tinha 76 anos e morreu por complicações cardíacas no Hospital Francisca Mendes, aqui na capital Manaus. Manuel Ribeiro foi o primeiro prefeito eleito de Manaus depois do regime militar. Foi prefeito de 1985 a 7 de julho de 1988, quando foi afastado do cargo. Ficou conhecido pelas obras de recuperação das praças de Manaus, pela construção do edifício garagem e também pela circulação dos chamados manecos, que são os micro-ônibus, que atenderam o transporte de passageiros. 18 horas. E o site de notícias BNC foi condenado pela Justiça a pagar R$40 mil por divulgar notícia difamatória e ofensiva contra o senador Eduardo Braga. O processo é antigo. A notícia contra o senador foi publicada no dia 6 de janeiro de 2019 e agora saiu a sentença da Justiça. Eduardo Braga anunciou que vai doar os R$40 mil a entidades sociais, entre elas o GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer, o Instituto Unidos pelo Social, a Associação de Apoio Lar das Vitórias e ao Centro Social Roger Cunha. Mix. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, 19 de janeiro. Teremos ou não teremos aí um dia nublado, Cid Soares? Previsão do tempo. Olha, teremos um dia de sol aí com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 23 graus na mínima e 29 na máxima. Umidade relativa do ar atingirá um máximo aí de 94%. 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,61%, cotado a R$ 5,56. O euro fechou em baixa de 0,5% a R$ 6,29. A moeda virtual, o Bitcoin, fechou em queda de 0,89%, está cotado a R$ 233.143. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,09%, registrando 106.464 pontos. 18 horas. E agora a gente fala sobre os combustíveis, pois os governadores decidiram por fim ao congelamento do ICMS sobre o preço da gasolina e do diesel, já a partir de fevereiro. Então, com a decisão de agora, a base de cálculo volta a oscilar conforme os preços nas bombas. A Secretaria de Estado da Fazenda informou que o Amazonas, assim como os demais estados, deram a sua contribuição para a redução da volatilidade dos preços dos combustíveis, mas que o grande vilão é a política de preços da Petrobras. Temos mais detalhes agora com Júlia Gomes. A
A decisão foi por maioria no Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda. Os governadores decidiram na última semana acabar com o congelamento do preço usado como base para o cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre os combustíveis. Assim, a partir do dia 1º de fevereiro, esse valor poderá sofrer variações novamente. A oscilação no preço dos combustíveis nas bombas leva sempre em conta um cálculo novo do ICMS a cada 15 dias. A alíquota do tributo na gasolina varia de 25% a 34%, dependendo do estado. Mas desde novembro, os estados tinham congelado o valor para tentar diminuir um pouco a variação dos preços. Os governadores alegam que o governo federal não demonstrou boa vontade para resolver definitivamente o problema e, por isso, decidiram voltar com a regra normal a partir de fevereiro. Com a decisão de agora, porém, a base de cálculo volta a oscilar conforme os preços nas bombas. O governador do Piauí, Wellington Dias, coordenador do Fórum Nacional de Governadores, divulgou uma nota em que reforça que quem está se beneficiando com o congelamento é a própria Petrobras e que os preços dos combustíveis sofreram sucessivos aumentos, apesar do congelamento do ICMS. Aqui no Amazonas, a Secretaria de Estado da Fazenda informou por meio de nota que as 27 unidades da federação deram a sua contribuição para a redução da volatilidade dos preços dos combustíveis e ficou comprovado que essa flutuação não depende do valor do preço médio ponderado ao consumidor final ou da alíquota do ICMS, que não tem alteração há vários anos, segundo a Cefaz. Ainda segundo a Cefaz Amazonas, o grande vilão dos preços dos combustíveis é a política da Petrobras, que aumenta seus preços na refinaria sempre que o real se deprecia ante ao dólar ou o preço do barril do petróleo sobe no mercado internacional. Para o deputado estadual Serafim Correia, esse seria um momento de diálogo entre o governo federal, Petrobras e os estados, mas que ambos os lados não querem ceder na decisão. Eu entendo que este momento é a hora do entendimento, da conversa, do diálogo. Mas vejo que o governo federal e a Petrobras não querem esse diálogo, esticam a corda. Pelo outro lado, não dá para os governadores também esticarem a corda, porque assim quem vai pagar a conta no final de tudo é quem usa o serviço dos postos de combustíveis, de gasolina, de diesel, seja lá do combustível que for, porque o preço vai subir mais ainda do que já subiu. A minha sugestão, e eu insisto, é que voltem à mesa, conversem, dialoguem, para que o povo não sofra mais ainda do que já tem sofrido. Na avaliação do parlamentar amazonense, caso não haja um entendimento, a sugestão seria a redução no percentual do ICMS sobre os combustíveis. Fica a sugestão de que diminua o percentual do ICMS sobre combustíveis, que hoje é de 25%, que diminua para 17%. Isso, 18%, melhor dizendo, que é a nossa alíquota base aqui no Amazonas. Isso daria uma diminuição de 7 pontos percentuais, o que não é nada, mas reduziria aí alguns 50 centavos no preço da gasolina. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 58 minutos em Manaus. Vamos agora atualizar os números da Covid com Artemisa Gadelha. Olha, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram registrados, diagnosticados quase 5 mil novos casos de Covid-19 no estado do Amazonas. Mais precisamente, 4.975 novos casos. Segundo o boletim, foram confirmados 2 óbitos pela Covid-19, sendo um ocorrido na segunda-feira, dia 17 de janeiro, e um óbito foi encerrado por critérios clínicos, elevando para 13.860 o total de mortes. Muito bem, 6 horas e 59 minutos em Manaus. Vamos agora para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Sites de Manaus já noticiam que o governador Wilson Lima será capaz de fazer para tentar mais 4 anos na cadeira. As notícias são de que ele está preparando o anúncio de um autodenominado pacote contra a fome e gastos de 1,5 bilhão neste ano eleitoral.
Tudo indica que o auxílio estadual de R$ 150 não foi suficiente para as necessidades básicas das famílias que mais precisam, nem para melhorar a imagem do governo. Saúde e segurança pública, também prioridades das famílias mais pobres, são hoje 2 áreas das mais problemáticas do Estado. Até agora, a administração foi marcada por muitas denúncias de corrupção e muitos erros na gestão da pandemia. E o Wilson Lima administrou o Estado em época de vacas gordas. Em 3 anos, teve os maiores orçamentos da história do Amazonas. Mesmo assim, a gestão não conseguiu avançar na área social e nem em infraestrutura. Agora, no último ano de gestão, pretende gastar muito dinheiro do povo para tentar recuperar a imagem. Mas nem todo o dinheiro do mundo vai apagar os 3 anos, praticamente perdidos e marcados pelo sacrifício do povo do Amazonas. 18 horas. Muito bem, agora 7 em ponto. Uma boa noite para você, Artemisa. Você que nos acompanhou até agora. Estaremos de volta com muito mais informações para vocês amanhã, a partir das 6 da tarde, aqui na Mix. Muito boa noite, Cid Soares. Muito bom tê-lo de volta aqui no programa 18 horas. Uma ótima noite para você que nos acompanhou até agora. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.